no te entiendo. Eu não te entendo. Hermanos, esto es lo que a veces nos pasa cuando nosotros como líderes intentamos llevar el evangelio a alguien que no ve. Isso é o que nós fazemos e quando levamos o evangelho para as pessoas, Y tú pessoas que não enxergam, puedes gastar toda la energía demostrando que Dios... demonstrando para essa pessoa que Deus existe. Y sin embargo la persona te dirá, Mas a pessoa de repente ela vai dizer: yo no veo nada. eu não vejo nada. Hermanos, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Irmãos, o que você tem que fazer é o seguinte: Antes de hablar con él y demostrarle que hay gente, tú tienes que decirle, Erlon, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahora sí que le puedes decir, ¿te das cuenta cuánta gente hay aquí? o que você tem que fazer, você tem que virar a pessoa de frente para que ela enxergue. E aí sim você pergunta para ela: você está percebendo a quantidade de gente que tem aqui? A veces perdemos mucho tiempo explicando, no puede ver. Às vezes nós gastamos muito tempo explicando e as pessoas não se dão conta de que elas não podem ver. El segundo caso es muy interesante y lo vamos a aplicar no a los incrédulos, sino a los creyentes. O segundo caso é muito interessante, nós vamos aplicar não nos que incrédulos, mas nos crentes. ¿Es posible que un creyente vea mal? É possível, veja de uma maneira estranha, mal. Por ejemplo, en algo tan importante como es la iglesia, ¿un creyente puede ver mal la iglesia? Um crente pode ver mal a igreja? Hermanos, cuando bancos o sillas y personas, ese es un creyente que no ve bien. Quando um crente entra na igreja e ele enxerga somente paredes e cadeiras, bancos, ele não vê. Porque lo importante de la iglesia son solamente dos cosas. Porque o importante da igreja é somente duas coisas: La parte que corresponde a Dios a parte que corresponde a Deus y la parte... Cuando yo tenía 35 años, yo nunca usé gafas. Quando eu tinha 35 anos, eu nunca usei óculos. Pero a partir de los 35 años me pasaba una cosa curiosa. Me ponía a leer y las letras se me emborronaban. E a partir dos 35 anos, então, eu comecei a ler e eu percebi que as letras elas se misturavam. Así que empecé a separar la Biblia cuando predicaba. E assim Porque que eu comecei a hubo un momento en que el brazo ya no me daba para separar. E chegou um momento que o braço já não esticava o tanto suficiente para eu poder enxergar. Y me dijeron, tienes que ir a un especialista. E aí me disseram: você tem que ir a um especialista. Tienes que ir a un oftalmólogo. Você tem que ir a um oftalmologista. Y fui al oftalmólogo. E eu fui ao oftalmologista. Y el oftalmólogo me hizo la prueba. E o oftalmologista, então, ele fez e ele me disse: você tem a vista cansada. Usted no puede ver bien las letras. Você não pode ver bem as letras. Ve signos, pero no es capaz de leer, no detalla los detalles, no los ve. Os detalhes você pode até enxergar, mas os detalhes ali você não consegue enxergar. Pero yo tengo la solución. Mas eu tenho a solução. Usted necesita unas gafas. Você necessita de óculos. Me hicieron las gafas, E então ele me preparou os óculos me las coloqué. e eu coloquei ele diante de mim. ¡Wow! Uau! ¡Qué bueno! Que bom! Veo los detalles. Consigo ver os detalhes. Soy capaz de leer claramente de cerca. Sou capaz de ler claramente de perto. Hermanos, hay miembros de iglesia que no son capaces de ver los detalles importantes de la iglesia. Irmãos, há irmãos que não são capazes. Trata de criticar al hermano, decir, pero hermano. Não se trata de criticar o irmão. Tú como líder tienes que verle. Você como líder, você tem que ver ele. Y después de observar, E depois de observar, tú le puedes decir, hermano, usted necesita estas gafas. e aí então você pega e diz para ele: Pruébelas. prove, coloque-as. Y cuando el hermano se ponga las gafas, E quando o irmão então ele vai colocar os óculos. ¡wow! Uau! Pero si la iglesia, ahora la veo de otra manera. A igreja, nossa, agora eu vejo ela de outra maneira.
Querido hermano, tú como líder, el objetivo principal es que la gente Irmão, você como líder, o objetivo principal é você fazer com que as pessoas vejam bem e entendam bem. Ahora, otra pregunta interesante. Agora outra pergunta interessante. ¿Es posible ver bien, pero entender mal? É possível ver bem, mas entender mal? Fijaos, porque esto es interesantísimo. Preste atenção que isso é algo interessante. Vamos a analizar algo tan fundamental como es Dios. Vamos analisar algo tão fundamental como é Deus. Dios tiene muchas cualidades buenísimas, Deus tem muitas qualidades muito boas, pero por encima de todos hay dos cualidades que sobresalen. mas existe duas qualidades que sobressaem: La misericordia a misericórdia de Deus y el poder. e o poder de Deus. Dios es misericordioso Deus é y misericordioso Dios es poderoso. e Deus é poderoso. La pregunta es, ¿qué va primero? A pergunta é: o que vai primeiro? Cuando ponemos primero el poder, Quando nós colocamos primeiro o poder, ¿sabéis? Miedo. que nós começamos a ficar com medo de Deus. Recordar el pueblo de Israel, los líderes de Israel a los pies del monte Sinaí. Vocês lembram do povo de Israel aos pés do monte Sinai? Dios le había dicho a Moisés, escoge los príncipes de Israel y preséntate delante de mí en la base del monte. Deus disse a Moisés: escolhe os príncipes de Israel e vá até a base do monte. Empezó a tronar. E quando eles estavam reunidos aí na base do monte Sinai, Deus então mandou um trovão. ¿Qué ocurrió? O que aconteceu? El pueblo, los príncipes dijeron, Os príncipes e o povo que estava ali, eles disseram: Moisés, Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros. nós não queremos que Deus fale conosco. Habla tú con él. Fala você, Moisés, com a gente. Yo no sé si tú como creyente has pensado alguna vez qué bonito sería hablar directamente con Dios. Eu não sei se você, como um crente, como um filho de Deus, já pensou um dia falar com Deus. Qué gran privilegio. Que grande privilégio. Que Dios pueda hablarte cara a cara y decirte, fulanito, mira esto y lo otro. Que você pode falar com Deus face a face, né? Este es el privilegio. Eram os príncipes de Israel nessa época. Pero ellos dijeron, no queremos hablar con Dios. Mas eles disseram: nós não queremos falar com Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque invirtieron el orden y ellos primero vieron el poder. Porque eles inverteram a ordem. Primeiro eles viram o poder. Y cuando uno ve el poder de Dios E quando solamente, uma pessoa vê o poder de Deus somente, uno se asusta. a pessoa se assusta. Agora preste atenção do que fez Moisés. Señor, muéstrame tu rostro. Senhor, mostra-me o seu rosto. Y él dijo, te mostraré solamente mi espalda. E Deus disse assim para Moisés: eu vou te mostrar somente as minhas costas. Y cuando Dios pasó, E quando Deus passou, ¿qué dijo Moisés? que disse Moisés? Lento a la ira y rico en misericordia. Em misericórdia. Moisés primero vio la misericordia de Dios. Moisés, primeiro, o que ele enxergou foi E a quando- misericórdia de Deus. Y cuando uno ve primero en Dios su misericordia, E quando uma pessoa vê primeiro em Deus a misericórdia dele, el poder no da miedo, sino seguridad. o poder de Deus não dá medo, o que ele dá é segurança. Líder, Líder, cuando tú hablas con, presentas a Dios. líder, quando você fala com os membros da igreja ou com as pessoas da rua, como Vamos a- você apresenta a Deus? Vamos a analizar otro tema también muy importante, muy práctico y funcional. Vamos analisar outro tema também que ele é muito importante, a lei divina. ¿Sabéis que la ley divina tiene dos dimensiones? Você sabia que a lei divina ela tem duas dimensões? El espíritu y la letra. O espírito e a letra. ¿Cuál debe ser primero? Qual deve ser primeiro? Cuando nosotros vamos a la escritura
comenzando por la letra, Quando nós vamos à palavra, el problema es que nos olvidamos del Espíritu. o problema é que nós nos esquecemos do Espírito Santo. ¿Y cuál es el efecto? E qual é o efeito? Negativo. Negativo. La letra sin el Espíritu mata. A letra sem Daña. o Espírito Santo, ela mata, ela causa dano. Por eso muchos emplean la escritura y los escritos de la hermana White de forma incorrecta. E é por isso que muitos escritos de Ellen White de uma maneira incorreta. Nunca la escritura fue hecha como un martillo para golpear. Nunca a palavra de Deus ela foi feita como um martelo para poder dar golpe nas pessoas. La Biblia fue hecha como un instrumento que da luz. A Bíblia ela E foi paz. feita como um instrumento para levar luz às pessoas e paz. ¿Cómo se consigue esto? E como se consegue isso? Poniendo las cosas. Primero es el Espíritu. Primeiro é o Espírito. Y cuando tienes el Espíritu te invitará a ir a la letra. E se você então tem o Espírito Santo, ele vai te convidar a você ir para a palavra de Deus, a letra. Y el efecto siempre será positivo. E o efeito, ele sempre vai ser positivo. Esto es fundamental, Isso é fundamental, porque tu arma de trabajo es la escritura. porque a sua arma e a Tú divindade, tienes que plasmar en los demás estas dos cosas de forma adecuada. você tem que apresentar às pessoas essas duas coisas aqui de uma forma adequada e equilibrada. Cómo ver bien y cómo entender bien. Como ver bem e como entender bem. Hay un pasaje de las Escrituras que está en lo siguiente. Se encuentra en Jeremías 6, 16. Assim disse Jeová: para pelo caminho e olhe e pergunte pelas sendas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. Bueno, este texto en principio nos plantea cuál. Esse texto ele mostra para a gente quais são as sendas antigas. Las sendas antiguas son los comienzos. As sendas antigas, elas são os começos. Así que vamos al comienzo. Assim que então nós vamos para o começo. Quantos inícios existe? No es uno, son dos. Não é um, são dois. ¿Y cuáles son esos dos comienzos? E quais são os dois começos? El primero es la creación O primeiro é a criação y el segundo es la salida del Edén. e o segundo é a saída do Éden. ¿Y qué motiva el cambio de mundos? E o que motiva o câmbio, a mudança? Hermanos, qué importante es saber lo que sucede aquí. Irmãos, o quanto é importante saber o que acontece aqui. Si tú quieres ver, tienes que ir a las sendas antiguas. Se você quer começar a enxergar, você precisa voltar a essas sendas antigas. Porque entonces podrás ver y podrás entender muchas cosas que hoy quizás tengas un gran interrogante. Porque aí sim você conseguirá enxergar. Vamos a comenzar por la primera. Vamos começar pela primeira. Dios coloca al hombre en la tierra. Deus coloca o homem na terra. Y lo que Dios hizo, como dice el texto bíblico, ¿cómo era? E como Deus fez, como diz o texto bíblico, como era? Dice que todo era bueno en gran manera. Que tudo era muito bom que Deus fez. Bueno, vivir en un mundo donde todo Ter um mundo onde tudo é bom es vivir una vida sin complicaciones. é viver uma vida sem problemas. Dios le puso en el Edén Deus colocou no Éden, y el plan era que viviese. não teria que fazer contas, No tenían que tener preocupaciones, não teria que ter preocupações, no existían los problemas, não existia problemas, todo era bueno. tudo era muito bom. Y donde todo es bueno, se vive muy bien. E aonde tudo é muito bom, se vive muito bem. Así que el primer comienzo del hombre era un comienzo fácil, bonito. Assim que o primeiro começo do homem era um começo fácil, bonito, Pero entró el pecado. mas aí, e o que aconteceu? ¿Sabéis que aparentemente cuando entra el pecado nadie lo nota? Sabe que aparentemente, quando o pecado ele entra, ninguém percebe.
Cuando Eva pecó, Quando Eva pecou, no se derrumbó el mundo. não se caiu o mundo em cima dela. Todo seguía igual. Tudo estava do mesmo jeito, no mesmo lugar. Hasta Eva tuvo la sensación de crecer. Até Eva teve a sensação de estar crescendo. No se cambiaron los colores de las flores. Não mudou as cores das flores. El ambiente no se llenó de polución. O ambiente não se encheu de poluição. Las aguas no se enturbiaron. As águas não ficaram turvas. No había montañas de estas así, ni cimas por el otro lado. Não havia montanhas muito altas e nem montanhas pelos lados. ¿Cómo el mundo siguió igual? Como que o pecado ele entra no mundo e o mundo continua igual? No. Não. No siguió igual. Ele não continuou igual. El pecado entró en el mundo por el hombre. Dentro se van a producir 3 cambios drásticos. E dentro do homem, então, começa a produzir três mudanças drásticas. Y esos 3 cambios E essas 3 mudanças se encargarían de destruir el mundo entero. seria responsável de poder destruir o mundo inteiro. ¿Cuáles fueron esos 3 cambios? E quais foram essas 3 mudanças? Primer cambio, la aparición del miedo. O primeiro, Fijaos que Dios se paseaba por el Edén. percebe que Deus passeava pelo Éden No le salió a recibir a Adán. e Adão não saiu a receber a Deus. Y Dios preguntó, Adán, E Deus Adán. perguntou, Adão, ¿Y cómo estaba Adán? e como estava Adão? Y Dios le dijo, Adán, E Deus disse, Adão, ¿dónde estás? onde você está? Eu ouvi a sua voz Tuve miedo e eu tive medo y me escondí. e me escondi. La pregunta es, ¿miedo de quién? A pergunta é, medo de quem? De quê? ¿De Dios? De Deus? Pero si Dios era su padre, Mas se Deus era o seu pai, todo se lo había dado y era bueno. tudo que Deus tinha dado era muito bom. ¿Tú tendrías miedo de alguien que solo te hace bien? Bem, Entonces, ¿de quién tenía miedo? então de quem ele tinha medo? El problema no es de quién tenía miedo, O problema não era de quem ele tinha medo, sino que el pecado cambió los cables en su mente é que o pecado ele mudou, fez uma mudança na sua mente. y surge en el hombre Surge dentro do homem algo totalmente estranho que se chama medo. y si tú analizas a partir que entra el pecado hasta aquí, E se você analisa desde quando começou o pecado até aqui, el gran problema del ser humano es el miedo. o grande problema do ser humano é o medo. La psicología ha estudiado el miedo. A psicologia ela tem estudado bastante o medo. E- Realmente existem medos que eles são medos objetivos, Pero la mayoría de los miedos son imaginarios. mas a maioria dos medos que existem, eles são só medos imagináveis. Tú puedes tener miedo si tienes que ir por la noche a un sitio que es un poquito difícil. Você pode ter medo, de repente, se você for por alguma zona, algum lugar que de repente pode ser muito perigosa. Pero fíjate bien, dos. Mas preste atenção que muitas vezes você está na sua casa, você está no seu trabalho e você sente Que en el medo. fondo te has creado tú mismo. No fundo, você mesmo que criou esse medo. ¿Cómo cura la psicología los miedos? E como acontece? O que diz a psicologia sobre os medos? Simplemente consiste en que el paciente con miedo se enfrente al objeto temido. Simplesmente é que o paciente. Y cuando uno tiene el valor de enfrentarse a su miedo, E quando a pessoa então ela começa a encher de valor para enfrentar o seu medo, uno descubre que... ¿Y por qué tenía miedo? e a pessoa então começa a descobrir, mas por que eu tinha medo daquilo? El pecado. O pecado. El segundo cambio drástico A segunda mudança drástica es que el hombre pierde la capacidad de entender. é que o homem ele perde a capacidade. Quando Eva toma del fruto Y va Adán con el fruto comido. e vai Adão com o fruto Comido. e ele vai para Adão com o fruto já mordido. Adán no necesitaba ninguna explicación.
Adão, ele não precisava de nenhuma explicação. Adán entendió muy bien las cosas. Adão, ele entende o pecado. Adán dejó de entender a Eva. Adão, então, ele deixou de entender a Eva. Ahora tú mira para acá Agora você olha para cá y te darás cuenta que el gran problema del ser humano hoy y siempre e você então percebe que o grande problema do ser humano, desde aquela época e até os dias de hoje, sempre, es que no nos entendemos. é que nós não nos entendemos. Esto y esto y lo otro. Eu digo a Erlon, olha, isso é isso, isso e outro. Y él va a otro y le cuenta otra película totalmente diferente. E ele vai a outro e começa a contar uma história totalmente diferente daquela que eu contei para ele. Y cuando viene el otro a hablar conmigo E quando vem o outro então falar com ele, y me dice lo que ha dicho Erlon, e me disse o que disse Erlon, pero yo no le he dicho eso. mas eu não disse isso pro Erlon. Y viene Erlon E olha, Erlon, y me, ¿cómo que no? Yo te dije eso, pero no con esa intención. eu te disse isso, não com essa intenção. Hermanos, nuestro gran problema a partir de la entrada del pecado es que somos torpes para entender. Irmãos, o grande problema é que com a entrada do pecado, nós temos dificuldade para poder entender. Pero además a todos los niveles. E em todos os níveis. Dios te puede decir blanco. Deus te pode dizer, Senhor, o Senhor está me dizendo que eu sou negro? No, no, blanco. Não, eu estou dizendo que você é branco. Gracias, Señor, negro, dale. Obrigado, Vale. Senhor, negro. Los problemas que hay entre las parejas, Os problemas que há entre os casais, padres e hijos, pais e filhos, miembros con líderes, os membros e líderes, se reduce a que no nos entendemos. se resume em que nós não nos entendemos. Ojo, el pecado en la mente del ser humano. Terceira mudança que produz pecado na mente do ser humano. La mente, la vida cambia de dirección. A vida, ela muda de direção. Fijaos, Presta atenção. el plan de Dios era A vida do ser humano, ela fosse assim, cada día mejor. cada dia melhor, Cada día mejor. melhor. El pecado invirtió la dirección. O pecado, ele inverteu a direção. Cada día peor. Cada dia pior. Por eso, el tercer gran problema del pecado es que todas las experiencias humanas tienen la tendencia a fracasar. Por isso que a tendência humana é sempre, que é importante é você ver isso. Porque cuando tú eres capaz de ver esto, Porque quando você é capaz de ver isso, puedes comprender al ser humano. você pode compreender então o ser humano. A mí me encanta porque cuando voy a los evangelios y veo la biografía de Jesús, Eu gosto muito quando eu vou aos evangelhos e eu vejo a biografia de dice el Jesus. texto bíblico, Jesús conocía al hombre Diz o texto bíblico, Jesus conhecia o homem, porque sabía lo que había dentro de él. porque ele sabia o que havia dentro dele. Algo. Se um líder necessita, se é que algum líder necessita de alguma coisa, Si tú necesitas salvar, rescatar al pecador, se você necessita salvar, resgatar o pecador, tú necesitas ver esto. você necessita, Sabrás qué tienes que hacer. porque quando você vá de encontro ao pecador, você sabe o que você tem que fazer. Con el pecado el hombre se transforma. Y fijaos en qué se transforma. Com o pecado o homem se transforma, e preste atenção no que ele se transforma. La aparición del miedo produce un hombre inseguro, débil y necesitado. Com a vinda do medo, então, aparece um homem inseguro, fraco, necessitado. Y el problema es que pasará E o problema maior é que esse homem, ele vai passar a vida inteira se escondendo, fugindo. cuando uno pierde la capacidad de entender, se vuelve egoísta. Quando uma pessoa perde a capacidade de entender, ela então se transforma em um egoísta. La relación de la pareja, del ser humano, era perfecta. A relação do casal de humanos naquela época era perfeita, Porque se entendían, porque se entendiam. pero Se entender, se aislaron. eles se afastaram. Cada uno creó su mundo Cada um criou o seu mundo. y él se veía en el centro de su mundo. E cada um se via você mesmo como seu mundo. A eso se le llama egoísmo. A isso se chama egoísmo. Y el problema del cambio de dirección, del fracaso en la vida, nos vuelve orgullosos. Nos torna orgulhosos.
El pecado produce una brecha O pecado ele produz ali uma brecha entre el hombre y Dios, entre o homem e Deus. pero el hombre, en lugar de humillarse e ir a su Dios, ¿qué es lo que hace? Mas o homem, em vez de ele humilhar-se e ir a Deus, Huye. sabe o que ele faz? Ele foge. Y eso le vuelve orgulloso. Maldición del pecado. A maldição do pecado. Es decir, que cuando entra el pecado aparece lo que conocemos como la palabra maldición. Quer dizer que quando entra o pecado, aparece a palavra que... E a Bíblia nos apresenta essa maldição, então, como La três pregunta coisas. es, ¿realmente eso fue una maldición? Realmente isso foi uma maldição? Mirad, Olha, presta atenção. el dolor, la enfermedad y la muerte en realidad nos ayudan a recordar tres cosas. A dor, a enfermidade e a morte, ela nos ajuda a lembrar três coisas. Que somos incapaces, Que somos incapazes, que somos débiles. que somos... ¿Qué pasa cuando tienes dolor o te vuelves enfermo o delante del día de tu muerte? O que acontece quando você começa a ter dor, a enfermidade, e quando você está diante da sua morte? Aquí veo la mayoría hombres, Aqui eu vejo a maioria homens. pero cuando tenemos dolores y nos ponemos enfermos, los hombres no valemos nada. Quando nós ficamos doentes, nós os homens, nós não valemos nada. Las mujeres aguantan. Y la justicia nos defiende contra el egoísmo y el orgullo. A insatisfação e a injustiça, elas nos defendem contra o egoísmo e o orgulho. Ay, cuando trabajamos y la tierra no produce. Quando nós trabalhamos e a terra não produz. Ay, cuando somos objetos de injusticia. Quando nós somos objetos de injustiça, Necesitamos a los demás. nós precisamos das pessoas. Necesitamos a Dios. E nós precisamos de Deus. Contra la tentación. Ele nos defende contra a tentação. ¿Sabes que igual que Eva fue tentada solamente, y Adán, en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Adão e Eva foi tentado então na árvore da ciência do bem e do mal. El gran problema que tenemos nosotros está en relación con nuestro tiempo libre. O grande problema que nós temos está em relação com o tempo que nós temos livre, ou seja, que não Mientras fazemos nada. nosotros estamos trabajando y ocupados, la tentación no A tentação não funciona. Pero cuando llega el tiempo libre, Mas quando chega o tempo livre, es el terreno de Satanás. esse é o terreno de Satanás. Salimos, el ser humano sale del Edén Saímos do Éden, o ser humano sai do Éden y tiene que enfrentarse a un mundo totalmente diferente, e eles têm que enfrentar um mundo totalmente diferente. con un gran Desafio. cómo vivir en ese mundo. Como viver nesse mundo? Yo paso rápido. Eu vou passar rápido. Primero hay que encontrar el camino. Primeiro você tem que encontrar o caminho. En el Edén, O caminho estava pronto já. el enemigo pone muchos caminos y tienes que saber diferenciar cuál es el bueno y cuál no es el bueno. O inimigo ele põe vários caminhos e você tem que diferenciar qual que é o bom e qual que é o mal. Tienes que decidir cómo andar por la vida, E você tem que decidir como andar pela vida, como hombre nuevo o como hombre viejo, como um homem novo ou como um homem velho, cómo mantenerse en el camino y no salirse, porque la tendencia es a salirse, porque a tendência nossa é sempre sair. y cómo interpretar lo que ocurre en él. E como interpretar o que acontece no caminho. Y ahora pasamos a la parte más práctica. Agora nós vamos passar à parte mais prática. Tú ahora te encuentras con las personas, Você se encontra com as pessoas. y cuando te encuentras con una persona, ¿qué es lo primero que haces? E quando você se encontra com uma pessoa, o que é a primeira coisa que... Tiene tres problemas serios. A psicologia diz que hoje as pessoas elas têm três problemas sérios. Los vacíos existenciales, Os vazios existenciais, el desorden en la vida a desordem da vida y las dudas. e as dúvidas. No tengo tiempo para definir qué es cada cosa, así que No tengo tiempo. voy a seguir adelante. Não tenho tempo para definir cada coisa, por isso eu vou Ahora- seguir adiante. La Escritura nos dice, mirad las sendas antiguas. As escrituras, a palavra de Deus nos diz, olhe as sendas antigas. La Escritura nos dice desde el principio que la tierra estaba desordenada y vacía, en tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. A palavra de Deus nos diz desde o princípio que a terra estava desordenada, vazia, em trevas e diante de um abismo.
Fíjate bien, porque cuando habla de ordenar la tierra, dice que está... Presta atenção, assim estava a terra, desordenada, vazia e em trevas. Y lo pones aquí, E se você coloca então diante dos 3 problemas da psicologia, ¿qué es lo que o encuentras? que você encontra? Que en realidad la problemática que había en la tierra es la misma que la problemática que tiene el ser humano. Que a problemática que havia na terra antiga é a mesma problemática hoje do ser humano. Dios comienza separando las tinieblas de la luz Deus começa separando as trevas da luz y crea la luz. e ele cria então a luz. La luz es lo primero porque lo más importante es ver. A ver, Recuerda, el que no ve no entiende lembra, aquele que não vê, ele não entende. y el que ve mal entiende mal. Aquele que vê mal, ele entende mal. Una vez que Dios crea la luz para ver, entonces empieza a ordenarlo todo. A partir do momento então que Deus cria a luz, ele então começa a organizar tudo. Y empieza haciendo el cielo y la tierra, E ele começa fazendo o céu e a terra, lo de arriba y lo de abajo, de cima e o de baixo. lo que pertenece a la seca y los mares, Cria a terra seca e os mares, el terreno seguro, el terreno no seguro, o terreno seguro e o terreno instável, inseguro. crea el día y la noche, Cria o dia e a noite, el día para vivir o dia para viver y después del pecado, la noche para dormir. e depois do pecado a noite para dormir. Y cuando eso queda claro, E quando isso fica claro, aparece la vida. aparece a vida. Aplica esto justamente al ser humano, darle Se você quer salvar o ser humano y animarle. e animar-lhe, Tú tienes que ordenar su vida. você tem que organizar a sua vida. Tienes que enseñarle a diferenciar las cosas de Dios de las cosas de la tierra. Você tem que fazer ele entender as coisas de Deus e as coisas da terra. Tienes que enseñarle lo que es el terreno seguro de lo que es el terreno peligroso. Você tem que ensinar para ele qual é o terreno, o que é o terreno seguro e o que é o terreno perigoso. Tiene A ele quando deve viver e quando se deve descansar. el problema del ser humano O problema do ser humano es que humaniza las cosas de Dios é que ele humaniza as coisas de Deus y diviniza las cosas de los hombres. e diviniza as coisas dos homens. Le aburre el terreno seguro É muito chato o terreno seguro para o homem. y le encantan los riesgos E ele se encanta com os para dormir de dia y vivir de noche. e viver de noite. ¿Qué hacer con el miedo? O que fazer com o medo? Ya termino. Vamos a leer Proverbios 28, 1, 5 y 13. Es la última parte. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Perdón, ahí te paras. Es decir, ¿cómo vencer los miedos? El libro de Proverbios, escrito por Salomón, nos da la solución. Como vencer os medos? O livro de Provérbio, ele nos dá a solução. Intenta hacer las cosas bien. Tente fazer sempre as coisas bem feitas. Cuando tú hagas las cosas bien, el miedo desaparecerá. Quando você começar a fazer as coisas bem feitas, o medo vai desaparecer. El texto bíblico dice que los justos, los que hacen las cosas bien, los que confían en Jesús, descansan seguros como un león. O texto bíblico diz que aqueles que fazem as coisas com Jesus, eles descansam como um leão. ¿Cómo vencer la falta de entendimiento? Como vencer a falta de entendimento? Versículo 5. Versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Qué interesante esto. Que interessante isso. ¿Cuántas cosas habrá en la vida que tú no entenderás? Quantas coisas que haverá na sua vida que você não vai entender. Una enfermedad, Uma enfermidade, una uma doença, muerte, uma morte, un accidente, um acidente, un robo, roubo, una injusticia. uma injustiça. ¿Cómo entender eso? Como entender isso? La Biblia dice, vete a Jehová A Bíblia diz, vai ao Senhor y entenderás todas las e cosas. você vai em grande lição e que grande conselho. Cuando tú tengas un problema, Quando você tiver algum problema, por favor, no empieces a pensar ¿y cómo? ¿Y por qué? Esto no es justo. não comece a pensar, e como, por quê? Isso não é justo. Vete a tu cámara secreta, Vá ao teu quarto secreto ali póstrate delante de tu e Dios você ajoelha diante de Deus
y preséntale tu e problema. apresenta o seu problema diante. Eu não entendo isso. ¿Me puedes ayudar? O Senhor me pode me ajudar. Te quedarás impresionado. Você vai ficar impressionado. Porque puede haber cosas que sigas sin entender después de hablar con Dios. Porque sempre vai haver coisas que de repente você não vai entender depois que você fala com Deus. Pero ¿sabes lo que vas a descubrir? Mas sabe o que você vai descobrir? Que ya no es un problema para ti. E que já não é mais um problema Tu situación. a solucionado a tua situação. Você solucionou a tua situação. ¿Cómo vencer el fracaso? Como vencer o fracasso? Versículo 13. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. El consejo de Salomón es: cuando tú te equivoques, por favor, reconoce. Erre e equivoque, né? Reconheça os seus erros. Los problemas que hay en las familias y en las iglesias O problema das famílias nas igrejas no se deben a que se cometen errores, não se deve ao que as pessoas cometem os erros, sino que no se quieren reconocer é que não los errores. é que as pessoas elas não querem reconhecer os seus erros. Si tú cuando cometes un error vas al hermano de iglesia y le dices: hermano, me he equivocado, perdóneme, Se você, irmão, eu errei contra você, ¿qué te va a pasar? o que vai acontecer com você? El hermano te va a decir: no se preocupe, hermano, yo le perdono. O irmão vai dizer a você: não se preocupe, irmão, eu te perdoo. El éxito después del pecado depende de la misericordia. O êxito depois do pecado, ele depende da misericórdia. Y la misericordia se consigue reconociendo la falta y apartándose de ella. E a misericórdia se consegue. Reconociendo la falta y arrepintiéndose. E a misericórdia você consegue reconhecendo os seus erros diante de Deus. Así tendrás la misericordia de los hombres. Assim você também terá a misericórdia dos homens. Y así tendrás la misericordia de Dios. E assim você terá a misericórdia de Deus. ¿Cómo recorrer el camino? Como você então percorrer esse caminho? Yo termino. El Yo enemigo va a hacer... Que nós percorremos esse caminho de forma inadequada. No tengo tiempo de comentar cada cosa. Não tenho tempo de comentar cada coisa. Las tres trampas más increíbles del enemigo son estas. As três armadilhas do inimigo são estas. Es que vivamos con prisas, É que vivemos com pressa, que vivamos enfadados é que vivemos cansados e y que enfadados. vivamos con tristeza. No, Porque as pressas, quando vivemos com pressas, elas tiram a gente do caminho. los enfados dejamos de ser lo que somos E o enfado, o cansaço, ele deixa de ser o que nós somos. y la tristeza nos impide ver el cielo, la esperanza y todo lo bueno. E a tristeza, ela impede a gente de ver o céu, a esperança e tudo que há de bom. Y con este texto termino. E com esse texto eu vou terminar. ¿Y cuánta verdad tienen esas palabras? E quantas verdades tem nessas palavras? ¿Puedes leerlo en portugués? São João 16 e o verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, eu venci o mundo. Queridos hermanos, Queridos irmãos, tenéis en vuestra mano una labor extraordinaria. vocês têm na mão de vocês um trabalho extraordinário. Trabajar con la gente. Trabalhar com as pessoas. Tener una misión es importante. Ter uma missão é muito importante. Llevar un mensaje es necesario. Tal Mas o mais importante es ver. é ver. Porque si ves, Porque se você vê, sabrás cómo encauzar la misión. você saberá como Encauzar la misión colocar a visão y cómo enfocar también el mensaje. e como enfocar também a mensagem. Que Dios os bendiga. Que Deus abençoe a todos.